Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Agora sim, oficialmente começou o nosso quadro. Professor João Edson desfalcou o nosso time, mas é claro que ele não abandona de jeito nenhum. Professor Flávio Fogel, mais um dia aqui na nossa bancada, com uma convidada muito especial, competente, em pauta hoje, como protagonista, o curso de Direito, mas antes eu vou acolher o nosso anfitrião. Professor Flávio, bem-vindo. Obrigado, Marcela. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde a toda a bancada, o Washington, o Anderson. Boa tarde aos mexicanos, né, também, e aos nossos queridos ouvintes. Tequila, burrito? Eu estava falando, nossa, perdemos para os tchutchuca, né? O professor falou, se perder do tchutchuca, vai ganhar de quem? Pois é. Cada um Acho que o pessoal casas. foi prejudicado, talvez, pelo jet lag, da distância, preparação, enfim. Vexame, professor. Férias. Né? Já ganhou demais, como disse o Edivânio, né? É Tá isso bom. aí, tá bom. Já estava lá pensando no Real Madrid, escalou o time ali preservando, né, os jogadores. É óbvio que eu estava torcendo para os mexicanos, né? Tava? Ué, roubaram o título do meu Palmeiras. Merecido. Roubaram? Não, é figura de linguagem. Merecido, foram campeões. Mas era o Palmeiras que eu esperava. O Anderson também estava torcendo para os mexicanos. Sabe por quê? Por quê? Porque ele é vascaíno. Mas eu sou flamenguista e estava torcendo para o Botafogo. Você é uma pessoa mais evoluída, Marcela. O Anderson Souza que caiu no golpe do Pix, o senhor tá sabendo dessa fofoca? Ai, não, vamos passar isso para lá. Deixa essa. Professor, eu não posso deixar passar esse new look aí, esse diferencial para 2025 sem barba, é? Tirei a barba para dar uma revigorada, tem que pelo menos dar uma oxigenada na pele, Ficou né? jovem, olha lá. Se for, vai para a praia aí, toma um sol melhor na pele. Vai para a praia, professor? Se for, né? Vamos ver. Professor, eu vou antes compartilhar o carinho da nossa audiência, parabenizando a decisão de pautar os cursos para poder falar, né, com qualidade de tempo, os detalhes. Então, estou transmitindo o carinho que recebemos aqui no WhatsApp para o senhor. E eu já quero saber quem é a nossa convidada. Já adiantei que é o curso de Direito. Fala para a gente, professor. Então, hoje nós vamos falar do curso de Direito, Marcelo. E aí a ideia é explorar como o curso de Direito pode transformar a paixão dos nossos potenciais candidatos e interessados, né? Que tem paixão por justiça em uma carreira de sucesso, né? E para isso eu trouxe hoje a professora Danusa Baltazar, que é coordenadora do curso de Direito do Univag. Seja bem-vindo, Danusa. Obrigada, professor Flávio, Marcela. Obrigada também à bancada e a você que hoje está nos ouvindo aqui. Obrigada também e fique ligado porque eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Professora, aqui a gente tem o bom costume de, a cada programa, aproximar os nossos convidados dos ouvintes. Fala um pouco da sua trajetória profissional, também, é claro, da sua atuação no Univag. E conta para quem ainda não te conhece. Marcela, eu estou no direito há 35 anos, 32 como professora, né? E eu acabei mudando para o Mato Grosso, sou de São Paulo, e aqui no Mato Grosso eu tive a felicidade nos últimos 10 anos de estar na Univag. E na Univag eu rapidamente fui para a coordenação, primeiro adjunta, e nos últimos 5 anos agora estou na coordenação geral do curso, e foi assim a minha realização, a cereja do bolo. Então, a minha atuação, ela é no magistério, eu me dedico 100%, passei 10 anos no Tribunal de Justiça como assessora de desembargador e fiz mestrado, agora fazendo doutorado, e porque realmente a área acadêmica é a área que me conquistou. É a minha grande paixão. Então, para quem gosta do direito, para quem está em dúvida com o direito, eu acho que hoje ele vai sair correndo, fazendo a inscrição lá para o direito da Univag, para o vestibular, porque eu acho que eu vou conseguir convencer. Porque está falando com alguém que é apaixonada pelo direito. E é um dos cursos mais demandados aqui no estado, né? Não só no Univag, mas em outras instituições também, pelas perspectivas, pela pluralidade que dá. E eu queria, Danusa, pensando nisso, né, nas grandes possibilidades que o curso de Direito dá,
tanto de impacto na vida das pessoas como da sociedade, que você desse uma visão geral, né, do curso de Direito para os nossos ouvintes e do papel do profissional do direito na atualidade. Certo. Bom, o curso de Direito, ele precisa ser um curso com a visão do que o mercado pede e mais ainda com a visão da evolução social, porque exatamente a lei ela precisa existir para que a gente possa conviver em sociedade. E o direito da Univag, ele tem essa preocupação. Então, ele adota metodologias ativas desde o primeiro semestre até o último semestre. Para o nosso ouvinte que não está acostumado e não sabe o que é metodologia ativa, são formas mais dinâmicas de dar aula, saindo daquele decoreba de ficar falando só sobre teoria, e nós temos que levar à prática, é isso a gente faz. A gente traz essa prática desde o primeiro semestre, com disciplinas denominadas, por exemplo, projeto integradores, onde os alunos vão desenvolvendo habilidades, tanto de escrita como oratória, passam a ir para tribunais, delegacias, e isso faz parte. Nós temos um NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, que é, assim, o máximo que poderia existir dentro de uma instituição. O local físico dele já é encantador. Basta você ir lá, olhar, que você tem certeza que você está no melhor. E a operacionalidade dele é trazer para o nosso aluno o que vai ser o dia a dia dele da prática. Então, ele sai, a partir do 7º semestre já, ele passa a integrar o NPJ e ele sai do NPJ preparadíssimo para a vida dele prática. Por quê? Porque ali ele tem todo o treinamento de peças cíveis, trabalhistas, criminais. Ele tem também a escola do Tribunal do Júri. O que é essa escola? Crimes como tentados ou realmente consumados de homicídio, por exemplo, são levados para o Tribunal do Júri, que você vê muito em filme americano lá, alguém sendo julgado. Pois bem, o nosso aluno participa, vários deles, de forma até real. Tem a escola que dá todo o treinamento e depois ele é acompanhado de um professor nosso, ele vai desempenhar o papel de defensor num júri real. Fora isso, a nossa atuação foi tão boa, graças a Deus, que nós tivemos a possibilidade do tribunal, do TRT, abrir espaço para nós. Hoje é a única instituição que está lá dentro, fazendo atendimento para a área trabalhista dentro do Tribunal de Justiça. Danusa, vamos falar um pouquinho agora mais da profissão. Certo. Né? O direito, ele tem aí um universo de possibilidades de atuação, né? As pessoas ficam muito em cima do exercício da advocacia, sim, que é uma das possibilidades, talvez a mais frequente, né, nas opções, mas temos inúmeras outras. Eu queria que você desse uma visão para os nossos ouvintes das possibilidades de atuação na profissão. E se me permite complementar, claro, professor, Marcelo, até a questão do bacharel, que muita gente não sabe, né? A diferença. Até onde pode atuar, quem é o bacharel, a questão do exame da ordem, para quem está nessa expectativa. Vamos falar também da questão do exame da ordem. Vamos na primeira etapa. Bom, o profissional que se forma em direito, ele só pode atuar como advogado se ele prestar um exame da OAB. Então, ele precisa, são 2 fases. A primeira fase são questões objetivas, se ele passa, ele acerta X pontos, ele vai para a segunda fase, que é confeccionar uma petição, que eles chamam peça, para ver, então, se ele conseguiu detectar o problema e qual seria a solução. Isso ele vai ser, então, advogado tirando a OAB. Se ele não quer tirar a OAB, porque ele faz se ele quiser, ele vai ser bacharel. Então ele não pode trabalhar em nada? Não, vamos falar agora então dos leques de opções. Quando você faz o direito e você se torna advogado, você pode advogar, você pode ir trabalhar em escritórios também, que não seja seu trabalhar como advogado contratado, mas você pode também ir para os concursos públicos, inúmeros concursos públicos. E esses concursos públicos, numa época tão cheia de incerteza,
certezas, tem sido um grande atrativo pelo próprio valor dos salários. Nós temos concursos, por exemplo, de juiz estadual ou promotor, que o salário chega entre 32 e 35 mil reais aqui no Mato Grosso. Tem mais e a gente, ainda. quando fala em concurso público, fica muito em cima da carreira do judiciário, né? Sim. Tanto, mas não é só isso. Magistratura com o Ministério Público. Não, mas não é, né? Não. Você pode ser procurador, ou seja, advogado de um município, de uma esfera pública. Exatamente. Você pode ser um delegado, porque para ser delegado exige direito, né? Sim, exige direito e existe mais prática. Que tem de possibilidade? Olha, além disso, você pode... eu preciso de dinheiro, não tenho tempo para estudar, gostaria de estudar para virar, então, um advogado, mas concursado, para eu poder receber. Você pode começar por concursos menores, por exemplo, como ser assessores de juízes, que são, hoje tem tanto aquele que é comissionado, que é cargo de confiança, como tem também o concursado. Então, se você quiser, você passa a ter contatos para poder conseguir essa assessoria. Naturalmente, depende de um bom currículo, isso significa notas na faculdade, um bom desempenho, e você começa com salários. Hoje, no tribunal, você tem salários de 3 mil no gabinete a 18 mil reais. Sim. Então, quer dizer que se você entra num concurso desse, que não é que é fácil, mas talvez o grau de disciplinas exigidas e profundidade são menores do que uma magistratura, um Ministério Público ou uma procuradoria, você passa a trabalhar, ganhar o seu fixo e conseguir adequar um horário para o seu estudo. Então, tem isso também. Fora isso também, professor, a gente tem que destacar que, às vezes, os profissionais de outras áreas fazem direito também, porque isso conta pontos para ele próprio dentro da empresa dele, ou dentro seja ela privada, ou seja ela de um órgão, o direito traz uma gama de informações que é reconhecida por todos como necessária. Então, ele acaba... Você me permite uma observação? Sim. Eu tenho colegas que se formaram em administração comigo, depois fizeram direito, não tiraram o AB, não quiseram. Sim. Por quê? Porque eles foram, depois de um bom tempo como formados, fazer direito para atuarem com compliance dentro da empresa. Né? Ou seja, controladoria, trabalham também com a questão de dar consultoria na parte de sucessão, né? De planejamento sucessório. Então, assim, tem um leque de possibilidades, né? E tem aqueles que empreendem também. Sim, sem dúvida, porque eu tenho colegas que fizeram direito, mas não quiseram advogar, mas montaram super escritórios, contratam advogados, fazem todo um network, pegam ações gigantescas e ele é o administrador desse grande escritório, né? O gestor, e os outros advogados que estão atuando. Então, também tem isso, porque, na verdade, hoje, é diferente até da época que eu me formei, o advogado, ele tem que ser empreendedor. Se ele não for empreendedor, seja quando ele é pequenininho ou grande, ele não vai conseguir sobreviver. Porque ele precisa ter uma visão estratégica, financeira, uma visão de marketing, ele precisa pensar em network, mesmo pequenininho. Ele tem que fazer essa gestão. Se ele não fizer isso hoje, diferente de 35 anos atrás, quando eu me formei, ele não consegue prosperar. Ele pode sobreviver, mas ele não vai prosperar. Então, hoje, a visão que tem que ter é que você precisa ser um empreendedor advogado. E isso em todas as áreas, né? Nós, no Univag, temos uma preocupação muito grande com isso, por isso nós temos empreendedorismo em todos os cursos. Porque o que acontece, né? Com o advogado, com o médico, começa a atuar, começa a dar certo, a crescer. O advogado começa a trabalhar independente, daqui a pouco ele tem um escritório, né? Porque ele precisa de um lugar para atender, ele precisa de uma secretária. Vira um escritório, já tem gente ali, tem organização. E aí ele precisa ter competências empreendedoras para fazer aquilo prosperar, porque é uma organização que precisa ser gerida. Sim, né? Sim. Então a gente procura dar essa capacitação
já no período do ensino superior para os nossos estudantes. E nós temos casos assim de muitos dos nossos estudantes, ex-alunos, que estão indo também para o campo do direito digital, né? Fazendo o quê? Aplicativos. Porque assim, gente, empreender é você encontrar uma dor, né? Quanto maior a dor, maior a chance de você monetizar, porque vai ter um maior número de pessoas interessadas e você apresenta uma solução, né? Com a tecnologia, as soluções ganham escala, né? Então, a gente tem casos de ex-alunos ou pessoas que conhecemos que montaram escritórios virtuais, né? Ou seja, atende em escala pequenas empresas. Tem pessoas que montaram aplicativos e soluções tecnológicas para cuidar de questão de LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, e aí vai. Então, assim, sempre tem a possibilidade de você empreender no direito. Se você quiser ser advogado, você pode ser advogado. Se você quiser trabalhar na magistratura, ou no Ministério Público, ou numa carreira pública, também tem possibilidade, mas também tem a possibilidade de empreender, de montar um empreendimento para prosperar, né? Tudo isso você precisa estar numa boa instituição e uma boa formação. O Antônio, nosso ouvinte, está dizendo também no agro, né? O direito que está ganhando cada vez mais espaço no agro. E aí eu acho, Danusa, que é legal a gente falar assim, eu vou atuar como advogado, por exemplo. Quais as áreas, como ouvinte disso? Né? O direito no agro, o que mais? Quais? Penal, civil, fala um pouquinho. Nós temos, então, as tradicionais, que seria a penal, que é a área criminal, a trabalhista, nós temos a civil, que aí envolve a parte de alimentos, né, que todo mundo conhece, locação, etc. Mas a gente também tem áreas que estão surgindo e que são fantásticas, como, por exemplo, a área de direito animal, a área de direito da saúde, áreas, por exemplo, direito voltada digital. Ao direito digital. Tanto Marcela, que nós temos na nossa grade disciplinas, né, componentes curriculares que específicos para isso. Então, nós temos direito digital, nós temos também toda essa visão do que o mercado está pedindo. Por quê? Porque uma coisa que a faculdade, o curso de direito, ela precisa ter é uma visão do que está acontecendo. Porque a legislação, ela não acompanha as mudanças que ocorrem, as exigências que ocorrem na sociedade. Então, o que acontece? Os tribunais, quando vão tomar as decisões, se eles têm possibilidades, que são lacunas, que a gente fala, eles vão trazendo para as decisões os seus posicionamentos novos. Então, uma faculdade, um curso de direito, ele precisa ter professores que acompanhem isso. E antes, por exemplo, hoje se fala muito, né? Nós temos muito que levar em consideração a inteligência artificial. E a gente tinha um preconceito, às vezes, do aluno do direito, falando, para que inteligência artificial? É muito simples. Se hoje você não se voltar para a inteligência artificial no teu escritório, você vai ficar para trás. Né? Por quê? Porque a inteligência artificial está sendo usada pelo Poder Judiciário, ela vai ser usada cada vez mais. O curso precisa passar isso para o aluno como uma ferramenta, não para fazer isso no lugar do aluno ou no lugar do advogado, mas como facilitador do trabalho. Então, eu vou fazer pesquisas jurisprudenciais, eu ganho quanto de tempo usando uma inteligência artificial? Né? É só você imaginar, né? Aquele advogado que chega de manhã no escritório e tem que ir lá pesquisar tudo que saiu de jurisprudência, de decisão. E hoje você bota lá IA para você e ela já te traz, jurisprudência dos temas que você tem interesse, decisões atualizadas que você tem interesse. Olha o que você ganha de tempo e produtividade. Né? Por isso que eu sempre falo assim, não é a era da IA. Você já me ouviu falar isso algumas vezes. É a era do ciborgue. Então nós estamos falando aí do advogado ciborgue, ou seja, advogado mais IA, né? Não, e aqui nesse ano eleitoral, quantas vezes a gente falou de direito político, das situações envolvendo, também no mercado... Aí, você acabou de falar, direito Marcela, em direito eleitoral. Também é um campo bom. Você quer ver outro? Meio direito ambiental. Né? Sim, mas é bom. Sazonal. Mas acompanha, né? Os mandatos. Mas algo que não acaba.
porque, né, Sim. vai existir Aliás, sempre. está intensificado o Tá, negócio. tem viu, crescido professor? muito ultimamente. Então, olha, o nosso ouvinte aqui lembrou do tributário também, o Márcio. Isso, Tributário, fantástico. previdenciário. E Por vou tributário é mais, muito o bom, tributário, empresarial. você pode fazer o tributário ambiental. Que você une duas áreas fantásticas, né? Que você, ainda mais no estado que nós estamos, e você acaba, são áreas que se você for bom, né, com a dedicação, são áreas muito prósperas. São áreas que são ações que não são pequenas, são já com valores, geralmente valores de uma certa relevância. Então, também são áreas muito boas, muito interessantes. Oi? Direito consumidor. Direito também é do uma área consumidor, sempre eu falo consumo até... tá aí Não, sempre, né? eu quando tenho Univag Profissões, que a gente leva os alunos do ensino médio para aprenderem desconhecerem o curso, eu falo, olha, nós estamos na era dos contratos. Por quê? Porque o ônibus que te trouxe aqui, ele fez um contrato com você, ele tem que te trazer seguro no local devido. Este celular que eu comprei, eu quero que ele sirva para a finalidade que ele se propõe. Professora, Pode falar. vou precisar interrompê-la, peço desculpa. É Direito a primeira fala vez demais, viu, Marcela? Não, você pode cortar. a gente está adorando e acompanhando, mas aqui a gente tem uma pausa, a cada meia hora, conforme o nosso contrato, o repórter CBN traz os destaques do dia, ele está chegando aí com as principais informações do Brasil, mas daqui a pouco a gente segue com empreendedorismo em pauta, hoje, detalhando o curso de Direito do Univag para você. A gente tem uma grande audiência dos advogados, continuem aí, é uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente segue o Faleiro que te interessa. Volta, 15 horas 38 minutos, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Seguimos com mais um Estúdio CBN em dia de empreendedorismo como protagonista aqui nas nossas tardes. Me diz você, tá se planejando para fazer o curso de Direito, tá aí com o filho terminando o 3º ano, você mais uma graduação, a gente está detalhando o curso de Direito e às vezes passa batido mesmo alguma informação para você e a gente está recebendo o professor Flávio Fogel e também a coordenadora do curso de Direito para que eles conversem sobre os detalhes e é claro, você manda a sua pergunta, falou sobre isso hoje, ontem com um colega, num café, acompanha aqui. A gente, antes do repórter, falava sobre o mercado, não é, coordenadora? E nessa volta, vamos falar um pouco mais sobre a questão da competitividade, porque a gente sabe que é um mercado competitivo e também oferece muitas oportunidades. Diz pra gente, trazendo já esse balanço atualizado da demanda de advogados, também profissionais do direito, especialmente nesses tempos de transformações sociais, digitais. Tem algumas pessoas que pensam, tá inflacionado, tem muitos advogados ou não. Conta pra gente esse panorama quando o assunto é a competitividade no mercado. Marcela, alguns alunos às vezes chegam perguntando, né? Professora, tem advogado demais? E o que eu gosto de sempre deixar é uma mensagem para eles, e agora eu deixo para vocês, ouvinte, é que não se preocupem com o número de advogados, com essa competitividade, se você se programar para isso. E o que é se programar para isso? É se dedicar. Uhum. Se você fizer um bom curso, se você se dedicar, se você for atrás do que realmente está sendo necessário na área, então, por exemplo, o nosso direito digital, você vai atrás também de outras áreas, como a área hospitalar, né, plano de saúde, você tem que estar atento. Então, quando você é bom e você, como o professor Flávio falou, acha um nicho, acha aquele ponto que que te chamou a atenção, você tem que se dedicar de corpo e alma. Uhum. Se você faz isso, você vai prosperar. Você pode, talvez, começar com uma ação menor, mas aquela ação, eu falo muito isso no NPJ, ela é um start de qual profissional você é. Por quê? Porque quando a tua petição chega num gabinete, por exemplo,
vai passar pelo assessor, ali tem também os profissionais que atuam na secretaria, e eles começam a ler o teu trabalho e começam, esse advogado escreve bem, essa advogada escreve bem. Então, eu acho que não tem que se preocupar que se tem demais, até porque você tem que se preocupar em se proporcionar qualidade. Se você tem qualidade no ensino, qualidade depois na sua dedicação, você vai eliminando, vai ser inerente você eliminar a concorrência. Então, eu não gosto que se preocupe, que fale, mas tem advogado demais. Não, profissão aí tem profissionais de todas as áreas e em tudo quanto é canto, até porque, de uma certa forma, as faculdades começaram a fazer as menores, às vezes mais frágeis, uma certa facilidade financeira que atraiu. Então, eu acho assim... Danusa, me permite uma observação. Só corroborando com o que você disse, o que faz a diferença é a boa formação. Sim. O sucesso é consequência. E para uma boa formação, exige-se transpiração em qualquer área profissional, minha gente. Então, assim, quer ter sucesso, tem que se dedicar. Aquela frasezinha que a gente vê em academia, né, de no pain, no gain, é por aí. Né? Agora, queria dar um dado para quem está nos ouvindo, que é um dado que a gente tem do Univag, mas que é relevante para ver essa questão com os egressos. Nós fazemos pesquisa com os egressos constantemente, né? Inclusive no curso de Direito. Nós pegamos os números dos últimos 5 anos. Quando a gente pega os últimos 5 anos de egresso, o que a gente vê? Que perto de 77% dos nossos egressos atuam na área, direto ou indiretamente, né? E que quando a gente pega o nível de satisfação, e muita satisfação, supera 80%, né, que é um número muito elevado, que estão satisfeitos com a formação que tiveram e com a inserção profissional. Né? Então isso mostra que, se bem formado, você tem sim possibilidades de sucesso, mesmo que seja uma área extremamente concorrida. Agora, quando nós falamos em competências, não dá para pensar mais, e o nosso curso pensa dessa forma, naquelas competências tradicionais, né? De saber, olha, eu sei interpretar a lei, eu sei escrever bem, tenho uma boa comunicação para redigir uma boa peça. Isso aí é obrigatório, mas além disso, como a professora Danusa falou, você precisa saber fazer o seu networking, né? Precisa detectar oportunidades, precisa ter insights, precisa saber usar a tecnologia, a gente trabalha isso muito fortemente no Univag, né? Porque é o novo contexto da profissão. Né? Advogado que não sabe mexer com IA ou com tecnologia, vai sumir rapidamente. Até porque hoje, né? Você pega as peças, os processos, tá tudo no PJE praticamente já, né? Ou seja, você tem que entrar e lidar com o processo digital. Hoje, se você não tiver, pelo menos, aquela visão de que eu quero aprender a tecnologia, né? Você não precisa saber, mas você precisa ter vontade de aprender, você vai ter mais dificuldade no sucesso. E também, eu lembrei, professor, a gente tá aqui falando para o nosso ouvinte, de uma área que nós não mencionamos e que a tecnologia trouxe mais para perto, que é a área do direito internacional. Sim. Né? Então, até com a tecnologia, nós vivemos hoje um grande pequeno mundo, vamos dizer assim. E é uma área, para você que está aí ouvindo, que é fantástica. Às vezes você gosta de línguas, você quer aprender. Até nós temos, até na Univag, eu acho lindo quando os nossos alunos resolvem fazer inglês, alemão, porque isso é um diferencial. Nós estamos falando, então, de excesso de profissionais, que isso se não tem advogado demais. Não tem, se você for o diferencial. Mas é o que o professor Flávio falou, para ser diferencial, precisa sentar e passar horas e horas se conectando com o que tem de melhor na área, indo atrás do conhecimento, buscando o melhor. Isso inclui, inclusive, também, às vezes, mais um idioma, pelo menos. Que nós temos dentro do Univag o Centro de Idiomas do Univag, né? Exatamente. Nós temos o Centro de Intercâmbio, Relações Internacionais,
que ter o centro de idiomas dentro. Aliás, pessoal, isso não é só para o estudante do Univag, é aberto ao público, né? Nós temos um centro de idiomas excelente no Univag, aberto à população, com cursos específicos para jovens, com cursos específicos de conversação, cursos específicos para a área da saúde, e aí vai, né? E são presenciais, professor? Estou imaginando aqui o ouvinte, Os poxa, dois tipos, tem era presencial e ao vivo. uma meta para 2024 que eu não consegui cumprir, que eu não consegui acompanhar as aulas. Valiosa essa dica também. Isso, e temos dos dois tipos. Você pode fazer presencial no campus e tem também para você fazer ao vivo, em tempo real, com o professor pela plataforma Zoom. Olha que interessante, professor. Vamos fortalecer o contato? Só agora que o ouvinte pegou essa dica, tem o WhatsApp para a gente compartilhar, para já mandar uma mensagem mesmo agora? telefone lá, 3688-6006, né? Ou Já. no WhatsApp 981242828. Já tica aí essa meta para 2025 Sim. sai. É um grande diferencial, o domínio de uma língua, né? Quais as línguas lá, professor? Então, nós temos lá o inglês, é o Uhum. mais procurado, tem espanhol também, francês, tem procura também. E nós estamos agora atrás de começar também com chinês. Vamos ver. Olha isso. Estamos atrás do professor agora. Já. Então, acho que já Isso. buscando a tendência aí do exponencial da China, né? Exatamente. Da Nuzam. E nós estamos falando de profissão, né? Sim. E ao falar de profissão, algo que sempre vem à mente das pessoas, o que é? Remuneração, Ah, na hora. não é? Uhum. E aí, como é que é isso? Vamos começar a falar assim, da remuneração. Primeiro, o estudante de direito, para atuar, o profissional, né, a pessoa que está fazendo um curso de direito, para atuar, ele precisa estar formado e com a OAB, para Sim. advogado. Mas existe o estágio, né? Sim. E o estágio no Univag, a gente vê os alunos conseguindo estágio muito rapidamente, né? Então, professor, o gostoso disso é ver a receptividade que tem os nossos alunos para o estágio. Porque, assim, você vai ter dois momentos na tua vida. Um momento é pós-faculdade, que é quando você, então, se torna advogado, se você quiser a OAB ou vai para os concursos. E o momento anterior, muito importante, é o momento do estágio. E o estágio hoje, no direito, que você pode fazer tanto em escritórios que abrem essas vagas, como também em instituições, em tribunais, ele gira em torno hoje, um estagiário de R$1.000, R$1.500, às vezes com mais bolsa alimentação, bolsa transporte, e nós temos a grata satisfação que exatamente o curso da Univag abre muitas portas nesse aspecto, porque se você vem de uma formação boa, na entrevista e na análise do currículo, num escritório ou num órgão, eles simplesmente olham com um olhar diferenciado. É diferenciado. É notável. Mas o que isso. você está me falando é que com o estágio ele já paga o investimento no curso. Já, exatamente. Então, quando ele chega lá no terceiro semestre, às vezes alguns já desde o primeiro, se tem algum conhecido, mas a partir do terceiro, já esses escritórios, essas instituições abrem os concursos. Alguns são por concursinhos, outros são por apenas análise de currículo e entrevista. Então, o que acontece? Ele entra e ele consegue ajudar o pai, a mãe ou a si próprio, né? Se já é uma pessoa mais adulta, a pagar o estudo dele. E isso é muito importante, ajuda muito. E o estágio traz como retorno não só o financeiro, mas também toda uma prática, a vivência que ele vai ter e mais que isso, que eu falo muito, porque às vezes o estágio pode pagar um pouco menos, mas também é a hora do nosso aluno pensar no Vivência network prática, dele. Vivência prática. Sim, né? exato. E Bom, aí ele começa a conhecer as pessoas. Aí se né? formou. E aí? Como é que é? E Se aí? forma, Recém-formado, como é que está essa remuneração, as depois de possibilidades? uns 5 anos, dá um Vamos panorama. evoluindo Olha aí. só. Se formou. Primeira dúvida deles é como cobrar. Ou o que cobrar. Ah, imagino. Né? É o principal. A gente sempre recomenda, a OAB, ela tem no site dela mesmo uma tabela de honorários. Então, quando você se forma e não sabe como cobrar ou o que cobrar, baseia-se minimamente nessa tabela de honorários da OAB.
Aí, naturalmente, você vai aprendendo quanto mais complexa a ação e também quanto mais você for progredindo no que tem a oferecer, que é fazendo cursos, melhorando o seu local também, aí você vai aumentando e vai aprendendo a cobrar Com mais. 5 anos de formado, como o professor Flávio disse, aí essa remuneração já está a média ali de quanto, professora? Eu não posso falar fechado, por quê? Porque eu posso ganhar numa ação R$5.000, numa ação eu posso ganhar 30, numa ação eu posso ganhar 50, numa ação 2 milhões. O Paixão nunca ganhou desse? Mas, ó, Tá quase, tá no caminho. Então, o que acontece, né, Danusa? E aí eu vou usar uma fala que eu vivenciei muito tempo enquanto consultor. Você não pode pensar, nesse caso, como um profissional liberal, no seu salário mensal. É verdade. Né? Porque aí você ganha, sei lá, 500 mil no mês, e aí você fica 4 meses sem ganhar nada. Então não gasta, calma. Sim, segura. Pensa no salário do ano. Sim. Né? Aí se você quiser fazer alguma estripulia financeira, depois que você atingiu a sua meta anual, aí você pode fazer alguma estripulia. Exatamente. Se não antes, você vai guardando o dinheiro do ano. Ó, o meu orçamento, eu preciso ter uma receita, um faturamento, um ganho de X mil reais. Até porque o judiciário faz um recesso longo, né? Sim, e tem que estar também nesse tem essa questão do recesso, mas tem a questão do tempo da causa. Às vezes ele tem uma causa que ele vai ganhar e que é muita grana, mas leva muito tempo, né? Mas a hora que ele ganha, ele fala assim, olha, mas professor, eu também lembrei de uma situação que eu quero trazer para o nosso ouvinte. A gente está falando em causas, em judicialização. E eu quero trazer uma outra área do direito para você aí pensar, muito atuante, que é agora a área preventiva ou até de mediação. Então, o que acontece? O que é a mediação? Em vez dos aqui opositores, oponentes, né, ou as partes litigantes levarem a causa para o judiciário, elas trabalham com um escritório que vai trazer uma certa negociação, sentar todo mundo à mesa e tentar chegar em pontos comuns que leve à satisfação das partes e aquilo termine ali. Então, não precisa judicializar durante anos. E isso é uma área também, Marcela, que está muito em voga e que é uma área extremamente rentável que a gente está falando. Fala o nome para os nossos ouvintes: mediação e arbitragem. Mediação e arbitragem, tá? São poucas as diferenças e, em si, as duas trabalham com essa negociação, com essa vamos entrar num acordo. Agora, eu tenho colegas que são advogados em empresas, em grandes empresas, em médias empresas, e assim, tem um salário de pelo menos 15 mil reais, enquanto advogado de empresa. Agora, se a gente for para a carreira pública, o que está ganhando um delegado aqui em Mato Grosso? A gente 27 mil reais. Em torno de 27 mil. O que ganha um juiz? Um juiz, o inicial, de 32 a 35 mil. Depois cresce, né? Cresce, aí ele vai melhorando até de cidade, porque quando essas pessoas passam em concurso, é bastante interessante tem um vocês plano saberem. De carreira, sim, né? Eles vão primeiro para cidadezinhas pequenas, lá no interior, que é uma forma dele ir crescendo profissionalmente, aprendendo. Então, lá onde a vida é mais tranquila, as demandas são menores, e aí ele vai passando para comarcas, para cidades mais complexas, como, por exemplo, até chegar em Cuiabá. E aí, aqui, o salário é bem maior. Então, nós temos aí hoje, às vezes, uma remuneração em torno de 40, 50 mil ou mais. Né? Então, dependendo da situação. E eu acho isso tudo muito atrativo. Com certeza. Professor, a gente está indo para a reta final. Eu vou colocar a pergunta do nosso ouvinte, fiel, Júlio, que ele perguntou. Uma curiosidade. Boa tarde, meu amigo, para você. Marcela, qual a área mais espinhosa do direito? Qual a senhora identifica como uma delicada, difícil? Eu acho que, assim, são duas. Que assim vem na hora. A primeira área de direito de família é uma área bastante complexa, porque ela mexe, às vezes, com situações bastante delicadas, que envolve emoções, e isso é desafiador. A outra área que eu acho bastante árdua é a área criminal, porque eu acho que um dos maiores bens que a humanidade tem é a liberdade, é ir e vir. E aí você atuar para defender alguém que está em jogo, esta liberdade não é fácil.
né? É um desafio. É um muito desafio. grande. Então, Não é eu pra acho que, qualquer assim, profissional, não. é lógico que toda área tem seus desafios, tem as suas complexidades, mas essas duas áreas em especial, elas têm esse diferencial que eu acho que, eu não sei se a palavra seria amarga, mas seria, assim, bastante frágil. Pode falar, professor. Não, o que você falou em diferenciais, né? Sim. Eu quero pegar um gancho nisso, né? O curso de Direito do Univag, ele é reconhecido pela sua qualidade, pela inovação, como você falou, pelas notas, pelo posicionamento. Para que o nosso ouvinte possa entender melhor, fala para a gente quais são os diferenciais que tornam o Univag hoje a melhor escolha para quem quer ingressar nessa profissão aqui em Mato Grosso. Sim. Bom, você que está me ouvindo, já deu para notar a importância que é de você ter uma boa formação. E a Univag, ela construiu este curso de Direito, e ela está construindo ainda, porque nada é fixo, ao longo de 30 anos. E hoje nós temos, como eu já falei, as metodologias ativas, que traz muito para perto do aluno a prática. Então, nós temos as disciplinas tradicionais, as disciplinas inovadoras, como direito digital, mas nossa preocupação é trazer a capacidade do aluno de resolver qualquer tipo de problema. Então, ele tem que ter, e a habilidade dele também conviver com outros profissionais, porque isso é importantíssimo. Então, o diferencial nosso está em tudo que a gente tem para oferecer, como essa proximidade da prática, como eu falei, a presença no TRT, o Sejus, que também tem um posto só do direito da Univag para poder atender a população hipossuficiente. E então, esses diferenciais, pode ter certeza que é o alicerce de uma boa base. O maior núcleo de prática jurídica do Estado. Do Estado. Né? Nós temos, Marcela, só para você saber, e o ouvinte, um atendimento de cerca de 1.500 pessoas ao ano. Então, olha só, até sobre o prisma social, Sim. O que nós estamos? Nós estamos dando acessibilidade para essas pessoas buscarem sua justiça. Em média, 3.000 processos ativos que o NPJ assessora de pessoas hipossuficientes. Exatamente. Então, são pessoas que não têm condições de arcar com os custos, né, de um processo, o advogado, e a gente tem a preocupação muito grande de passar para o nosso aluno que aquela pessoa que não tem condições vale ouro para ela. Por quê? Porque é ele que possibilita ele ir para essa prática. Então, os diferenciais são esses, são notórios. Eu convido você, ouvinte, a ir lá fazer uma visita para nós. Vou te receber com muito carinho, que eu vou te mostrar em loco o porquê que você vai estar tranquilo escolhendo uma boa base. E Isso tem aí. vestibular aberto. Tem vestibular aberto. Já está aí o edital tanto para os cursos presenciais como para os cursos à distância. No caso do direito, é só o formato presencial que nós ofertamos, né? Telefone 3688-6006, WhatsApp 981242828 e o site www.univag.com.br ou @Univag nas redes sociais. Que, aliás, vocês são bastante ativos. Eu fico feliz porque a gente tem que estar perto todo dia, não é? Sim, com as demandas. Sim. E hoje, com certeza, eu não sei se o senhor sabe, eu tenho formação em Direito. Não sabe, que pensei que era chique. só E eu na fiz em São comunicação, Paulo. que legal. Eu fiz as duas faculdades que mamãe dizia, não, vai fazer Direito, depois você faz outra coisa. E fui para comunicação, mas minha mãe disse, é um curso que todo mundo tinha que ter, né? Para os direitos pessoais, da vida, da empresa. Então, Tanto que a gente tem, Marcela, médico, engenheiro, fazendo o curso. Tem. Né? Porque eu falo, olha, é um curso que todo mundo tinha que ter. Profissional, às vezes, que já se aposentou e falou, agora eu vou fazer direito. Exatamente. Né? Ou eu sou médico e quero fazer também direito. Acontece, é verdade. Professor, faltou algo que a gente destaque nesse último minuto? Fique à vontade. Não, é isso. Nós temos o prazer de recebê-los. O vestibular está aberto. Seja para a profissão de direito, seja para qualquer outra profissão, vá visitar a Univag. Nós estamos falando da escolha do seu futuro, do futuro do ente mais querido, do seu filho, da sua filha. Escolha muito bem, escolha com critério, vá visitar as instituições, conheça os pormenores da formação que é oferecida. Não caia em armadilhas e procure o melhor curso.
que está no Univag, mais uma quarta-feira de conversa boa, de aprendizado. Professor Flávio, é uma honra ter o senhor sempre nessa bancada, o senhor sabe, palmeirense que tem minha simpatia ao senhor. Professora, obrigada pela companhia. Obrigada. Conforme foi evoluindo o curso, as atividades, porta aberta para a gente falar mais do curso de Direito aqui, viu? E uma Muito boa tarde aos obrigada. nossos ouvintes. A gente vai se despedindo, Austin Guimarães. Lembrando a você que vem mais chuva nessa quarta-feira, probabilidade de 80% de chover de novo, porque eu mexo com uma previsão assertiva. Vambora, amanhã eu te espero. Divirta-se, cuide-se. Amanhã a gente se reencontra às 14 horas.